Críticos de orelhas e críticas de orelhada. Em tudo o que escrevem sobre a obra de Bruno Tolentino, os críticos brasileiros parece que firmaram um compromisso solene de fugir do assunto. Dão voltas, falam sobre as amizades VIPs do poeta, sobre as suspeitas em torno de seu alegado currículo, sobre as esquisitices várias de seu comportamento, sobre a atualidade ou inatualidade de suas atitudes políticas e, no fim, confessam, de passagem como quem não quer nada, que sua poesia é ótima. Nunca nos explicam porque é ótima. Ao contrário, dão a entender que a excelência dela é detalhe acidental e secundário num quadro composto essencialmente de biografismo, ora pitoresco e deslumbrado, ora depreciativo e ranheta. Mas interessar-se antes pela conduta pessoal de um autor que pelo conteúdo de seus escritos é, num jornalista de letras, sinal seguro de inferioridade intelectual. As faculdades superiores do espírito não sobrevivem a uma convivência demasiado longa com curiosidades de criada de quarto. Masters talk about things, servants about people, escreveu Henry James, certamente sem prever que estas palavras viriam um dia a servir de advertência a toda uma coletividade de intelectuais de ofício, os críticos literários brasileiros. Dos membros deste grêmio, só um único, soube honrar os deveres da classe, submetendo os poemas de Tolentino a uma análise elucidativa em vez de cair em mexericos dignos da revista Amiga. Refirma Ângelo Monteiro, crítico do Diário de Pernambuco, cujo artigo, A Nova Comédia de Bruno Tolentino, há de ser lido um dia nas antologias, quando tudo o que os seus confrades do Sul Maravilha escreveram sobre o mesmo assunto já tiver apodrecido na lata de lixo das fofocas ancestrais. Não escapará a esse destino nem mesmo o artigo publicado em O Globo de 16 de junho, firmado por um homem da categoria de Wilson Martins. De tanto ouvir o falatório sonso dos Paulos Graças, Robertos Mouras e Augustos Macis, o velho aristocrata de Curitiba contaminou-se do espírito da criadagem e acabou por abdicar, temporariamente, espero, de seu estatuto de supremo crítico de livros, para tornar-se, como os outros, crítico de orelhas de livros. É nas orelhas, com efeito, que se encontra quase tudo o que, do livro Os Deuses de Hoje, constituiu matéria para as especulações críticas de Martins, a saber, as referências elogiosas de críticos europeus e brasileiros à obra de Tolentino. Para não dizer que Martins falou só disso, admito que fez também algumas considerações sobre a data de publicação, a qual não se encontra nas orelhas, mas na folha de rosto. Enfim, Martins bem poderia ter escrito seu artigo sem o mínimo exame do conteúdo do livro, e parece que fez exatamente isso. Eu sempre havia notado, nesse alto espírito, uns breves acessos cíclicos de inexplicável mesquinharia intelectual. Foi sem dúvida uma recaída que o levou, no seu exame de Os Deuses de Hoje, a prestar mais atenção ao disque-disco do que ao texto. A mim nunca me interessou averiguar se os louvores críticos ostentados por Tolentino, bem como sua alegada familiaridade com figurões das letras e das artes na Europa, eram coisa autêntica ou fingida. Tal informação só me traria talvez algum esclarecimento sobre a personalidade moral do poeta, mas em nada ajudaria a apurar a minha compreensão de sua obra escrita. Antes ameaçaria prejudicá-la pela introdução de um viés biográfico deformante. Evitar esse viés deveria ser a primeira precaução de uma crítica idónea. Mesmo se comprovada a hipótese de toda a alegada fama europeia de Tolentino ser nada mais que uma farsa montada por um demente atacado de obsessão autopromocional, isto não deveria afetar em nada a avaliação objetiva de seus poemas. Em primeiro lugar, pela razão óbvia de que o histrionismo vaidoso e mesmo a mais ostensiva falta de caráter, longe de serem vícios redibitórios que impeçam o correto exercício da arte poética, parecem ser a marca distintiva de alguns dos mais altos talentos da poesia moderna. Pelos critérios fingidamente moralísticos de Graças, Macis e Martins, os leitores deveriam desviar seus olhos do que é de mais profundo e significativo nos versos de Shelley, Byron, Verlaine, Rimbaud, para ocupar-se meticulosamente de revirar a caixa preta de seus comportamentos pouco recomendáveis. Em segundo lugar, eu, que tenho convivido de perto com Tolentino e passado por algumas situações bem constrangedoras ocasionadas por certas extravagâncias de sua conduta, faço questão estrita de não levar esse detalhe em conta na hora de ler suas poesias, que me parecem ser antes uma prova de que a inspiração poética pode elevar um homem acima de si mesmo e redimi-lo, ao menos por instantes, de toda a sua miséria. Pois se até eu, que teria razões pessoais para me queixar de Tolentino, posso fazer abstração delas por julgar que sua contribuição à cultura brasileira compensa com vantagem quaisquer incomodos que ele possa ter ocasionado à minha pessoa, porque não podem fazer outro tanto esses senhores críticos, que são pagos para falar ao público em nome da cultura e não de seus pessoalíssimos maus bofes. Porque não podem simplesmente dirigir seus olhares para mais alto, se, ademais, nunca tiveram com o poeta senão aquela antissética e neutra convivência de leitor e autor. Porque lhes há de faltar aquele mínimo de generosidade que não constitui sequer virtude, mas a obrigação mínima do homem de letras no desempenho da sua função pública. Não sei. Suponho apenas que tanta mesquinharia e vileza constituam apenas reflexos da devastação intelectual brasileira, a cuja descrição já dediquei as 360 páginas de meu livro O Imbecil Coletivo e da qual, por isto mesmo, preferiria não ter de falar nunca mais.
O que sei é que, rebuscando porcarias em Tolentino, mesmo um homem geralmente sensato como Wilson Martins acaba por entrar nas conjecturas mais estapafúrdias e delirantes, sem reparar sequer que escapa da esfera da pura detração literária para entrar na da imputação de condutas criminosas, imputação que, se não provada, constitui por sua vez conduta criminosa. Pois, caso as recomendações à obra de Tolentino sejam falsas como insinua Martins, o poeta e seus editores terão incorrido no delito de propaganda enganosa, previsto e punido pela Lei de Proteção ao Consumidor, e Martins, ao denunciá-los, terá contribuído menos para a elevação do nível das nossas letras que para o saneamento do nosso comércio editorial. Se, ao contrário, a imputação não puder ser provada, será Martins o réu de crime de calúnia e difamação contra Bruno Tolentino e os editores Luís Soares e Alfredo Machado. Se o crítico paranaense, atendo-se ao seu dever profissional, tivesse apenas feito observações depreciativas, mesmo arrasadoras e cruéis, contra a produção intelectual do poeta, nada se lhe poderia obstar, fora do campo da polêmica literária. Mas, nada havendo a alegar contra Tolentino no campo estrito das coisas de letras, a não ser os inofensivos chavões de praxe quanto à sua métrica clássica, que comentarei mais adiante, não restou ao Trabalhar e Martins outra alternativa senão engrossar o coro dos mexericos. Tão longe vai nisso o imprudente ancião, que, no afã de envolver de uma hora suspeita a reputação de Tolentino, chega ao despautério de cobrar fontes bibliográficas de meras citações laudatórias estampadas numa orelha de livro, fontes cuja reprodução, em tal lugar, constituiria uma esquisitice editorial das mais singulares, que os editores do próprio Martins sempre se abstiveram sensatamente de cometer. Mais adiante, apressa-se o crítico em atenuar contraditoriamente suas próprias palavras, admitindo que os louvores podem ter sido escritos pelos autores que os assinam, mas somente a pedido do autor. Ele diz isto com o ar maroto de quem revela um truque sórdido, mas truque sórdido mesmo é tentar dar aparências de vigarice ao que não é vigarice nenhuma. Não há, com efeito, o menor desdor em que o elogio de um crítico seja escrito a pedido do autor ou do editor, pois, obviamente, o crítico só tem reputação de crítico na medida em que saiba distinguir, em tais casos, quais pedidos merecem ser atendidos, e quais não. Ou pretende Martins insinuar que Starobinski e St. John Peirce sofrem de diarreia laudatória, não tendo força constritiva bastante em seus respectivos esfíncteres literários para negar manifestações de apreço a qualquer bobalhão que as solicite? Além do mais, Martins não tem a menor ideia de se esses elogios foram realmente pedidos, de modo que sua avaliação, no caso, é apenas uma conjectura fundada numa outra conjectura. E quando também o esforço de conjecturação não se destina a elucidar o sentido de uma obra, mas a desmoralizar uma pessoa, então o crítico perde todo vestígio de credibilidade, seja para louvar, seja para censurar. Que os elogios de escritores europeus foram publicados na edição inglesa de About the End, foram, eu mesmo os vi. Que nunca foram desmentidos pelos autores que os assinam, é também certo. Quanto aos louvores nacionais, dou testemunho de dois, li-os de Arnaldo Jabor na imprensa carioca e os ouvi depois, confirmados pelo cronista, de boca própria. Li-os de António Oais, numa carta mandada por fax ao poeta, naquele estilo inimitavelmente enxadrístico que se reconheceria mesmo à distância que vai do Rio a Curitiba. Mas que belo leitor seria eu, se necessitasse do aval de Oais, Jabor, Starobinski ou sei lá mais quantos para poder perceber na poesia de Tolentino uma grandeza que salta imediatamente aos olhos de quem os tenha. Pois reconhece ao próprio Martins, não obstante sua indisfarçada má vontade, ao deixar escapar, num paragrafinho perdido no meio do seu aranhol de insultos, que o autor de Os Deuses de Hoje é mesmo superior a Drummond e a Cecília Meirelles. Tempora. Humores. Não seria obrigação primeira do crítico proclamar aos quatro ventos a grandeza patente e comprovada, em vez de tentar ocultá-la sob uma camada de suspeitas moralísticas incertas e conjecturais? Terá perdido, essa gente, todo o senso das proporções. Wilson Martins, no entanto, não se detém na insinuação de condutas ilícitas. Pretende também indispor Tolentino com as esquerdas, dando a entender que, abrigado por 30 anos num silencioso e confortável exílio europeu enquanto os brasileiros aqui sofriam no lombo os efeitos da ditadura militar, o poeta, agora a salvo de toda a retaliação, vem publicar Os Deuses de Hoje para fazer-se de heroazinho tardio a aceitar um cavalo morto. Mas Martins não tem autoridade para cobrar ninguém em nome dos compromissos da esquerda. Primeiro, por ser um direitista de carteirinha. Segundo, por ter permanecido, durante a ditadura, não somente a salvo num exílio novaiorquino pelo menos tão confortável quanto o do poeta em Londres, mas também protegido entre os muros da mais sólida cumplicidade com o estado de coisas vigente, enquanto no Brasil até um alienado militante como eu, que também de esquerdista não tenho nada, arriscava a pele escondendo fugitivos por considerar isto uma forma de protesto moral obrigatório, naquelas circunstâncias, mesmo a quem não tivesse a mais mínima convicção política. Terceiro, porque Martins, como colunista de O Estado de S. Paulo, tinha ali uma tribuna, quando Tolentino,
isolado do Brasil e embrulhado em mil e uma encrencas pessoais, não tinha a menor condição de fazer suas palavras chegarem até nós. Se alguém deixou passar o tempo de protestar, foi Martins, que não fez o que podia fazer, ao passo que Tolentino nem fez nem podia. Só que a falsidade da acusação é mais profunda ainda. Martins parte da premissa de que os deuses de hoje são um livro de protesto político contra a ditadura militar. Mas é premissa inconsistente. Os deuses de hoje não são poesia participante no sentido de tomar parte nas lutas do dia, mas, ao contrário, são uma reflexão, uma recapitulação de 30 anos de história pessoal e coletiva, no sentido mais legítimo, e mais óbvio, para quem sabe ler, The Emotion Recollected in Tranquility, e, embora incluam poemas de 2 ou 3 décadas atrás, acabam por inseri-las no quadro de uma visão global que reflete e condensa a passagem do tempo. Martins deixou-se enganar, ou pretende que o leitor se deixe enganar, pelo assunto, pelo objeto material dos poemas, sem reparar no tratamento formal do conjunto, marcado por uma constante nostálgica que os distancia da pura atualidade política, para transformá-los numa meditação do passado, coisa que, por definição, só se pode fazer depois que o passado passou. De objeção literária, mesmo, o artigo de Martins só apresenta uma coisa, o endosso um tanto ambíguo à censura que os ditos vanguardistas fazem à rigorosa métrica clássica de Tolentino. Censura perfeitamente imbecil, cuja credibilidade se assenta no pressuposto de que o leitor, incapaz de ler em línguas estrangeiras, molde suas preferências literárias exclusivamente pelos preconceitos locais, onde, ao contrário do que se passa no resto do mundo, o desprezo pela métrica, ou a incapacidade de praticá-la, se tornou marca definidora do moderno e cláusula pétrea da estética vigente. Pois, olhando o mundo para além da taba, vemos que a métrica mais estrita é conservada em quase todos os gigantes da poesia deste século, a começar por Yeats, António Machado, Garcia Lorca, isto para não falar de Eliot, que só viola as regras da versificação inglesa para poder adaptar discretamente seu idioma às exigências muito mais rigorosas da métrica neolatina. A nenhum crítico do mundo civilizado ocorreu jamais estranhar esse fenômeno como inusitada manifestação de passadismo, ao contrário dos caipiras locais que só estranham a métrica de Tolentino porque não sabem captar, da modernidade, senão os seus sinais materiais mais ostensivos e, por isto, acidentais e dispensáveis. Bem examinadas as coisas, nada sobra do artigo de Wilson Martins que mereça ficar fora do lixo. E se recomenda ao crítico paranaense que se arrependa de suas palavras imprudentes e vãs, que volte ao exercício honesto de seu mistério de educador público e abandone de vez os círculos de mexeriqueiros, é porque o coloca infinitamente acima daqueles cujo mau exemplo o inspirou. Foi preciso que este país decaísse muito para que se pudesse assistir a este triste espetáculo, de um grande espírito se rebaixar ao ponto de repetir de orelhada as tolices ditas por críticos de orelhas.